Olá, boa tarde. Meu nome é Inaê Cortez, eu sou historiadora da arte formada pela UFRJ e mestre em estudos dos processos artísticos pela Universidade Federal Fluminense. E eu vim aqui hoje, através do edital Redes, falar com vocês sobre grandes obras que foram produzidas por artistas que estavam em isolamento, né? E eu vou falar também sobre produções contemporâneas que estão acontecendo agora por artistas em isolamento por conta do Covid e vou trazer uma perspectiva histórica também. Como eu sou uma pessoa clássica, vamos começar cronologicamente. Vamos começar com Egon Schiele. Egon Schiele, ele nasceu em 1890 e desde muito cedo ele se dedicou à sua carreira artística. Um dos seus grandes apoiadores em todas as suas obras foi o seu pai, que sempre valorizava muito todos os seus trabalhos. Inclusive a morte do seu pai, quando ele tem 19 anos, é muito forte para ele, né? Um trauma muito grande. O pai dele morre de sífilis. Inclusive a obra do Schiele, ela é muito conhecida pelo seu conteúdo erótico. E falando um pouco sobre isso, em 1912 ele tem a sua casa invadida por policiais, por acusações de rapto de menor, sedução de menor e porte de material pornográfico. E então ele vai para a prisão, ele fica lá 24 dias e tem um tribunal, né? Tem até uma lenda aí de que o juiz teria pegado um dos seus desenhos e queimado nesse tribunal, mas nesse tribunal ele é inocentado das duas primeiras acusações. Então ele é inocentado de rapto de menor e de sedução de menor. Mas ele é condenado por posse de material pornográfico em lugar insuficientemente seguro. Então, né, ele pega 3 dias de prisão, e já contando com aqueles 18 que ele já estava, né? Enquanto ele está na prisão, ele implora, suplica por material de arte. Inclusive, eu vou trazer aqui uma das frases dele nesse momento. Consigo trabalhar, e assim suportarei o que senão seria insuportável. Para isso me ajoelhei, me humilhei, supliquei, orei, mendiguei e teria ganido caso não houvesse outra saída. Ó arte, o que não faço por você? Na prisão, Schiele faz uma série chamada Desenhos de Prisão. Essa série é muito interessante. Ele já era conhecido por uma série de autorretratos, né? Mas essa série da prisão ela é bem diferente. A gente percebe ali muitos tons frios. E o Schiele sempre se retratava em posições despojadas, naturais. Ali a gente vê ele sempre muito contraído, retraído. E é interessante também que ele geralmente fazia autorretratos nus. E ali nos autorretratos da prisão, todos ele aparece com roupa, inclusive em alguns até coberto com a própria coberta ali do presídio. E não se sabe exatamente se isso tem a ver, né, com a opressão que ele estava se sentindo ali, né, e isso pode ser uma sensação que ele repassa, né, não se representando nu, ou se ele realmente estava evitando isso por estar sendo processado por porte de pornografia. Após o fim da sua sentença, Schiele sai da prisão, segue com o seu trabalho artístico. Ele se casa com Edith, que era uma das modelos que posava para ele. É importante ressaltar que ele não retratava apenas modelos, né? Ele também pegava outras mulheres para pintar. Mas ele se casa com Edith e posteriormente, em 1918, parecia ser um ano muito promissor para sua carreira. Ele aluga um grande estúdio, ele tem a sua primeira exposição individual de grande sucesso e Edith está grávida do primeiro filho. Mas esse ano que parecia ser promissor, ele fica só na promessa, porque a Edith ela contrai a gripe espanhola. Querida mãe, Edith pegou a gripe espanhola há 8 dias e está com pneumonia. Ela está grávida de 6 meses. A doença é muito grave e com risco de morte. Estou me preparando para o pior. É importante a gente lembrar que a gripe espanhola ela foi a maior pandemia da história mundial, com 50 milhões de mortos. Só no Brasil, por exemplo, tiveram 300 mil mortos. Foi a maior pandemia que a história já teve. E, infelizmente, Edith não sobrevive à gripe espanhola e nem o próprio Schiele.
Após o envio dessa carta, 2 dias depois ela vem a falecer e o Chile ele falece 4 dias depois. Ele deixa uma obra inacabada, que foi titulada posteriormente de A Família, onde ele retrata a família com gripe espanhola. Quando a gente olha para essa obra, a gente vê que ela apresenta o nu ali, mas ele não é um nu erótico, mais essa sensação de intimidade ali de uma família. E se a gente olha para o casal, eles estão inteiros, né? Todos os membros do corpus ali exibidos, mas se a gente olhar para essa criança, ela só tem a cabeça. E aí é bom a gente lembrar que a Edith ela estava grávida, essa criança ainda não nasceu, e isso talvez já fosse uma premonição do próprio Chile, né? Um medo de que essa criança realmente não chegasse a completar essa vida, que foi o que realmente aconteceu. Uma pena, um grande artista, mas que deixou um grande legado de obras, mesmo morrendo tão cedo. Um outro artista que também retratou a gripe espanhola, que a gente vai ver aqui, foi Eduard Munch. É interessante a gente ressaltar aqui que você não tem muitos registros artísticos desse período, porque a gripe espanhola ela aconteceu concomitante com a Segunda Guerra. Ela se inicia 10 meses antes do fim da guerra. Então, muitas das produções artísticas desse momento, né, essas produções questionadoras de contextos históricos e sociais, elas estão voltadas ali para a Segunda Guerra. Então, você vai ter poucas obras, né, retratando a gripe espanhola, mas o Munch faz uma obra que a gente vai ver aqui incrível. Eu queria destacar também que a obra dele, ela sempre foi permeada por doença, por mortes, porque a vida dele foi assim. Então a obra dele também refletia isso. Ele perdeu a sua mãe com 5 anos. Posteriormente, ele vai fazer uma obra relacionada a isso, chamada A Morte da Mãe e a Criança. Posteriormente, ele também vai perder a sua irmã mais velha, com 15 anos, vítima da tuberculose. E ele faz uma série sobre a morte da sua irmã. A Menina Doente é uma série de 6 pinturas e diversas litografias que ele faz num extenso período entre 1885 e 1926, retratando a morte de sua irmã mais velha. A gente percebe um tom muito dramático nessas pinturas. Munch, ele segue a sua vida, a sua obra sempre tem esse tom muito dramático, né, que também está muito relacionado à sua própria experiência de vida. Ele vai estudar na França, na Alemanha, depois ele retorna à Noruega. E em 1919 ele contrai a gripe espanhola. Então ele vai fazer uma obra chamada Autorretrato com gripe espanhola. Nessa obra, Munch se representa enrolado em um cobertor, sentado em uma cadeira. A gente vê ali essa postura muito contraída, de dor mesmo, né? Trazendo essa questão dessa debilitação física, né? Causada pela gripe. Ao fundo a gente percebe a cama muito desarrumada, o que também traz esse tom, né? De uma pessoa que está ali, não tem nem essa vitalidade, né? Para arrumar o espaço que está habitando. Isso também enfatiza esse isolamento dele nesse período, né? Porque não tem ninguém auxiliando ele ali nesse momento da gripe, até por conta do contágio. A gente percebe também que ele está com a boca aberta, isso também poderia ser relacionado à dificuldade para respirar, né? Que é causada pela própria gripe. Posteriormente, no mesmo ano, ele vai fazer uma outra obra, chamada Autorretrato após a gripe espanhola. Nessa segunda obra, a gente percebe, né, que o seu corpo ele já se apresenta ali em pé, né, o que poderia demonstrar uma melhora em relação à outra obra, né, em que ele está ali sentado retraído, mas mesmo assim a sua postura em pé ela não é reta, ela é ereta, né, mas ainda um pouco inclinada, o que dá essa sensação de desequilíbrio. No seu rosto a gente percebe claramente um certo cansaço, até um desespero. A gente observa ali formalmente que existem espirais de tinta, né, criando círculos ao redor dos seus olhos e que a cor do seu rosto ainda é muito pálida, né? Então nessa obra ele demonstra essas sequelas que a gripe espanhola deixa no seu corpo.
Munch, ele segue produzindo, ele faz diversas obras ao longo da sua vida, ele vai ter uma vida muito extensa. Ele falece com 80 anos, um ano antes do fim da guerra, quando uma bomba explode próximo à sua residência e ele, que já tinha problemas de respiração durante toda a vida, não consegue resistir. Mas deixa um legado de obras incríveis para a gente apreciar. Uma outra artista que eu vou trazer aqui para vocês, que produziu em isolamento por conta da Segunda Guerra, foi Ruth Assawa. Ruth Assawa, ela nasce em 1926, na Califórnia. E em 1942, ela, sua família e outras famílias de nipo-americanos, eles são obrigados a ir para uma detenção em uma zona afastada em Santa Anita. Ali na detenção, ela vai ter o seu primeiro contato com arte. Posteriormente, ela é transferida para uma outra detenção, onde ela vive em uma baia de cavalos, em barracas cobertas com papel. Inclusive, o papel ele é um elemento muito importante na obra dela. A gente vai ver que ela fez esculturas incríveis com papel. E ali, nessa segunda detenção, ela vai conhecer cartunistas da Disney, que vão ensinar ela a arte do desenho. Em relação a esse período, ela diz uma coisa muito interessante que eu vou trazer aqui para vocês. Não mantenho hostilidade pelo que aconteceu. Eu não culpo ninguém. Às vezes o bem vem por meio da adversidade. Eu não seria quem sou hoje se não fosse pela internação. E gosto de quem eu sou. Após o fim da sua detenção, em 1943, ela se matricula na Milwaukee State Teacher College. Mas ela não consegue receber o seu diploma devido a um preconceito muito grande que ainda existia em relação aos nipo-americanos. Então ela deixa essa escola e vai estudar na Black Mountain, que é uma escola muito conhecida por ter métodos muito progressistas e um estudo de arte, uma estética vanguardista. Nessa escola ela vai conhecer o seu marido, que então estudava arquitetura, Albert Lanier. Assawa continua sua produção ao longo de meio século e a sua obra ela sintetiza grandes preocupações dos movimentos abstratos do século XX. Ela ficou muito conhecida pelas suas esculturas em papel e arame e também por diversas esculturas públicas. E como o mundo dá voltas, hoje as principais esculturas públicas de São Francisco são de sua autoria, inclusive as duas mais famosas fontes da cidade. Até agora, nós vimos artistas que produziram em isolamento por questões históricas e questões de saúde. Mas a gente vai ver agora um artista que ele criou uma obra em que ele fica em isolamento por vontade própria. Estamos falando de Joseph Beuys. Joseph Beuys, ele nasce em 1926 na Alemanha. E ele tem que parar os seus estudos porque ele é recrutado para ser piloto das Forças Aéreas da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E nesse processo, ele tem um acidente de avião aos 22 anos, onde o seu avião ele cai numa floresta da Crimeia e ele é o único sobrevivente desse acidente. E aí tem uma história que não se sabe ao certo se é uma lenda, se é uma coisa que realmente aconteceu, mas de que povos nativos teriam pegado ele, enrolado suas feridas em banha animal e coberto com feltro e tratado ele com diversas ervas. Não se sabe se isso realmente aconteceu, mas ele sustenta essa história e, inclusive, a gordura animal e o feltro eles vão estar presentes em muitas obras de sua autoria. E o que eu acho interessante também da gente ressaltar, é que você tem ali uma Alemanha doente, cometendo barbaridades durante a guerra, e ele traz essa cura, dessas feridas causadas, por esse governo, por essa guerra. Ele traz essa cura ligada aos povos nativos, Então acho que isso é uma coisa que ele traz na sua obra e na sua história, que é muito importante. Joseph Beuys, ele cria o conceito de escultura social. Ele acredita que você pode fazer obras que podem transformar a sociedade. Ele também acredita que todo ser humano é um artista. Em 1974, ele realiza uma performance chamada I Like America and America Likes Me,
Quando a gente pensa nesse título, né, parece que vai ser uma ópera super patriota, americana, mas não é nada disso. Esse título, ele é bem irônico. Essa obra, na verdade, ela começa na Alemanha, quando ele pega um voo completamente vendado, e ao chegar nos Estados Unidos, ele é recolhido por uma ambulância, envolvido dentro de um feltro e transportado até a galeria. E aí tem duas questões que são muito importantes aí. Uma que é, ele não quer pisar em solo americano, e a outra que é, ele é transportado por uma ambulância. Isso poderia trazer também uma simbologia, né, de um país doente. É importante a gente ressaltar que Joseph Beuys ele tem esse trauma da guerra, e nesse momento os Estados Unidos estavam vivendo a guerra do Vietnã, que era bastante polêmica, boa parte da população não apoiava essa guerra e o Beuys também não, obviamente. Então Beuys chega nessa galeria e ali ele fica isolado com um coiote. A obra de Beuys ela é toda muito simbólica, né? Então quando ele traz o coiote ali, ele está trazendo também um animal selvagem, né? Que essa cultura branca ocidental, né? Que é ele bem longe, né? Inclusive um animal muito caçado, mas que para muitos povos indígenas ele é inclusive um animal de poder. Então, quando ele está trazendo esse coiote, ele está trazendo todos esses símbolos para sua obra. Então, ele fica preso ali com esse coiote por 3 dias. E tem uma série de elementos que aparecem ali, né? Nessa obra. 8 horas a galeria fica aberta para que o público possa ver essa performance. Ele ali preso dentro dessa jaula. Em alguns momentos, ele faz uma espécie de coreografia. Isso depende muito dos movimentos do coiote, né? Se o coiote ele tá um pouco mais calmo, ele fica em pé. Se o coiote não tá, ele fica sentado. E essa coreografia, ela se inicia a partir de um som de um triângulo. E também tem um outro som que ele vai aparecer, que é o som de uma turbina. E aí isso também pode ter uma relação, né, com esse momento dele como piloto de guerra. Todos os dias ele recebe 50 exemplares do Wall Street Journal e esse coiote passa a mijar nesses jornais. Acho que o coiote entendeu muito bem ali o sentido da performance. Após encerrado esses 3 dias, o Beuys ele é novamente enrolado nesse feltro e ele retorna à Alemanha sem pisar em solo americano pela aquela mesma ambulância que levou ele para o início da performance. Então agora que nós vimos obras incríveis produzidas por artistas em isolamento ao longo da história, nós vamos ver o que alguns artistas contemporâneos estão fazendo nesse momento. Nós vamos começar com o artista carioca João Paulo Rassi. O seu trabalho ele passa muito por uma questão de sujeito e cidade. Inclusive, esse é o tema que ele pesquisa no mestrado. E como ele tem essa relação da cidade muito presente ali no seu trabalho, o próprio deslocamento na cidade ele já é matéria de trabalho, né? E com o Covid-19 ele passou a produzir em casa. Ele aproveitou esse momento que ele estava produzindo em casa para estudar materiais que ele nunca tinha estudado, como por exemplo o concreto, fazendo cursos online, e aí ele passa a trabalhar, né, com a tridimensionalidade, que é uma coisa que não era habitual da obra dele. Ele estava trabalhando ali geralmente com obras mais bidimensionais. Então o Covid, esse período, né, de isolamento foi interessante para que ele começasse a estudar, né, e realizar essas obras tridimensionais. E com o uso do concreto, ele vai fazer uma obra muito interessante chamada Avante Brasília. Avante Brasília faz parte de uma série que João Paulo iniciou, chamada Restos Diurnos. E eu acho que ela é bastante autoexplicativa, né? Quando a gente olha aqui, né, esse carro sendo afogado nesse grande bloco de concreto, né, com esse nome Avante Brasília. Brasília que é conhecida por ser essa cidade de concreto, né, essa cidade planejada, pensada justamente para carro. Brasília ela foi toda pensada para uma escala de carros, né? Ela não é pensada para essa escala do sujeito. Muito legal essa obra. E essa série também tem um desdobramento dentro da fotocolagem, que é uma linguagem que ele já havia experimentado e por isso ele tinha uma série de recortes antigos, de imagens.
E aí, com a pandemia, em algum momento ele pegou essa pasta e foi olhar para essas imagens. E aí ele percebeu que muitas dessas imagens, elas mostravam atividades sociais, bares, lugares públicos, esse contato do humano com a natureza, esportes. E aí ele se deparou com aquela nostalgia, né, por não estar fazendo essas atividades atualmente, e pensou também na impossibilidade de fazer imagens como essa agora. Então ele inicia uma série muito interessante com colagem, na qual ele recorta os sujeitos dessas imagens. O resultado, ele é esteticamente e conceitualmente muito maravilhoso, e a gente vê aqui, né, que quando você retira esse sujeito, você traz esse vazio para a imagem e ao mesmo tempo essa nostalgia e essa memória a partir dessas imagens de arquivo, uma série muito interessante. É importante trazer uma informação aqui, né, que esse não é o primeiro isolamento do João Paulo. O João Paulo, inclusive, ele começa a produzir, né, a sua pesquisa artística em isolamento, quando ele sofre um acidente de moto em 2010, e aí ele tem que passar por um longo período de recuperação desse acidente. Naquele momento ele trabalhava com fotografia, mas somente com fotografia publicitária. E aí ele passa a olhar para o seu trabalho, repensar o seu trabalho e vida, e ele começa a estudar arte. E a partir daí ele inicia a sua pesquisa em arte. E já nesse momento ele faz uma série de fotografias maravilhosas chamada Eu Caminho, que traz muito bem, né, essa referência do acidente e esse medo da não recuperação da perna naquele momento. Segundo o artista, esses períodos de isolamento ele consegue aproveitar muito bem, né, na sua produção artística. Em alguns períodos ele mesmo se isolou para ter essa imersão no seu trabalho e ficar ali só produzindo. Ele diz que isso é uma coisa muito produtiva para ele. E para finalizar, eu vou trazer aqui mais uma obra muito legal dele, que ele fez agora na quarentena. Formas de Lutar é uma obra muito interessante, né, que traz uma reflexão acerca da máscara. Porque antigamente, quando você via uma pessoa de máscara, geralmente essa pessoa estava doente, gerava um certo tipo de atenção ali, né? Hoje em dia a atenção é outra, a gente tem uma atenção com quem não está de máscara, e você usa a máscara justamente para não ficar doente, né? Então a gente teve uma reversão desse objeto. E o João Paulo, além dessa ressignificação, né, que já foi trazida pelo próprio contexto, ele traz uma terceira ressignificação desse objeto, quando ele coloca essa máscara num estilingue ali, dizendo que essa é uma forma de lutar, assim que a gente luta contra o Covid, com o uso de máscara. Uma outra artista que eu vou trazer aqui pra gente conhecer hoje é Tayane Carvalheiro. Ela tem uma produção muito interessante. Ela morou por muitos anos no Rio de Janeiro, onde ela frequentou a Escola de Artes Visuais Parque Lage, participou de uma exposição maravilhosa chamada Em Obras, uma exposição com curadoria do Franz Manata, que é uma exposição que ela acontecia num casarão que estava em obra, um casarão tombado em Santa Teresa. Uma exposição riquíssima, que inclusive o próprio João Paulo participou, eu também tive a honra de participar. Posteriormente, Tayane ela se muda para Buenos Aires e lá ela começa um mestrado na Escola Nacional de Artes, um mestrado em artes combinadas. Na Argentina, ela é co-criadora de um projeto chamado Ueso, que é um projeto muito interessante de videomapping, onde eles vão a comunidades locais, né, e produzem imagens e reproduzem essas imagens em fachadas de prédios daquelas regiões. Esse ano ela terminaria o mestrado, né, defenderia, já com tudo pronto, e tinha planos de se mudar para a França, mas esses planos todos foram interrompidos pelo isolamento, inclusive a cidade que ela estava, em Rosário, ela ficou num completo lockdown. A pandemia, ela teve um grande impacto na vida e obra da Tayane, porque ela foi impedida, né, de fazer essa mudança de país que já estava completamente planejada. Ela também teve teatro cancelado, né, porque como eu falei, ela também é atriz, então ela teve uma peça que foi cancelada, que já estava com as passagens todas compradas, ela teve exposições canceladas e ficou em lockdown ali em Rosário. E aí ela fala uma coisa que é interessante da gente colocar aqui, né, porque tem artistas que conseguiam
e conseguiram, como a gente viu aqui ao longo desse vídeo, lidar muito bem com esse período de isolamento. Mas isso não é uma regra, né? Tem artistas que também não conseguem e tudo bem, normal, humano. E aí ela diz em relação a isso, nem sempre a inspiração vem do caos e do drama. Mas mesmo não inspirada com caos e com drama, ela realiza produções muito interessantes nesse período. Ali no isolamento, ela começou a perceber coisas na cidade que antes ela não percebia, por conta, né, desse ritmo de vida acelerado dos centros urbanos. Então ela percebeu, por exemplo, ela também trabalhava em um hostel, e a piscina do hostel era o lugar mais movimentado. E ali a piscina ficou completamente isolada, então começaram a ter outras interações com a piscina, como insetos, e ela começou a filmar esses processos. Ela também ficou muito atenta às sonoridades desse período, porque o aumento do estresse, ele também gerou muita gritaria, né, principalmente impaciência com crianças, e aí ela começou também a registrar essas sonoridades. Porque a cidade estava em lockdown, então as pessoas só poderiam circular ali no próprio bairro, mas os catadores de material reciclado circulavam a cidade inteira. Parecia que eles tinham uma espécie de passe livre, que na verdade é uma necessidade de sobrevivência, e também que ninguém se importava com essas pessoas circulando. Então ela faz registros muito interessantes do alto do prédio, dessas pessoas ali trabalhando com a cidade completamente vazia. E nesse período, né, uma outra adversidade que surgiu aí na vida da artista foi que ela foi demitida desse hostel, onde ela inclusive morava. Então ela fez uma espécie de um ritual de despedida, né? É uma arte que passa por essa questão do ritual. Ela estava lendo um livro, então ela começa a pegar esses páginas de livro, recortar e fazer barquinhos de papéis. Esses barquinhos ela colocou na piscina desse hostel e eles iam se desfazendo. E aí, quando ela foi convidada para participar desse projeto Vitrine Cerrado, pelo curador Juan David Medina, que é um projeto extremamente interessante, que ele acontece ali na vitrine de uma loja de sapatos abandonada, então as pessoas só poderiam ver esse trabalho, né, passando pela vitrine. Todo sábado um artista ocupa essa vitrine e todos os projetos eles têm a ver com o isolamento social. Então a Thay foi convidada a participar dessa exposição e ali ela expôs esse trabalho, também algumas fotografias que ela tinha realizado lá na França, um projeto que ela ia desenvolver. E é muito interessante que ela traz ali, né, projetos que na verdade viraram memórias, porque projetos que foram cancelados pela pandemia. Essa exposição foi muito interessante e eu perguntei para ela, né, eu tive a oportunidade de ver essa exposição porque ela fez uma visita guiada virtualmente, uma iniciativa muito interessante. E conversando com ela eu perguntei, mas e o público físico, né, como é que foi? Aí ela, não havia, a cidade estava fechada, você só poderia circular no seu próprio bairro, então o público foram crianças, porque tinha uma pracinha ali próxima, então os pais saíam para passear com as crianças, e os cachorros, que também tinham muita gente levando o cachorro para passear. Eu achei isso muito interessante, né? Um público completamente inusitado, mas parabéns pela iniciativa aí, Juan, Davi e Thay. Muito legal como vocês conseguiram articular essa exposição na pandemia sem colocar ninguém em risco. Uma outra artista muito interessante que eu vou trazer aqui hoje é a Ana Costa e Silva. E é legal porque assim, a gente trouxe artistas que trabalhavam, né, de uma certa forma com objetos, ainda que dentro das novas mídias, mas tudo passava muito pelo objeto. Só que o trabalho da Ana, ele acontece nos encontros. São relações interpessoais. E como é que fica isso, né, numa pandemia? O seu trabalho ele acontece ali, né, atravessando diversas linguagens. O teatro, a performance, o cinema, inclusive a sua formação é em cinema, depois ela fez mestrado em artes na Escola de Artes Visuais de Nova York. E o seu trabalho ele tem todo esse hibridismo, mas ele sempre depende muito do outro. Ela tem um trabalho muito interessante que se chama Ofereço Companhia. Ela fez um anúncio, tanto nas redes sociais quanto em jornais, dizendo que ela oferecia companhia para qualquer pessoa em qualquer atividade. E ela falou que o resultado desse trabalho foi muito interessante. Ela foi no SPC negociar dívida,
Ela teve discussões filosóficas sobre a vida caminhando em um cemitério. Ela foi ajudar uma pessoa a tirar passaporte. Mas agora você imagina, uma pessoa que tem o trabalho todo trabalhado, né, nessa questão dos encontros numa pandemia. A Ana, ela também realiza, junto com um coletivo que ela criou, o Trabalho Púrpura, desde 2018, que são encontros 1 a 1. Esse grupo ele é formado por 5 integrantes, então esses performers eles vão encontrar alguém em algum lugar da cidade e aí esse encontro acontece. Então, na pandemia, né, eles começaram a conversar virtualmente sobre um desejo, né, de criar essa proximidade com as pessoas, mas como fazer isso? Porque os encontros, eles viraram perigosos. E agora? O que a gente vai fazer? A gente quer fazer essa atividade próxima que a gente sempre fez. E aí, no meio dessa discussão, eles criaram um dispositivo chamado Para Alguém que Está Me Ouvindo. É uma proposta interessantíssima, onde cada performer gravou uma videocarta falando sobre o que está sentindo naquele momento, sobre as sensações e percepções da pandemia e de suas vidas pessoais. E no final dessas videocartas eles fazem um convite para que a pessoa responda. Então eles criaram uma inscrição, né? Essa inscrição ela foi distribuída nas redes sociais deles e também foi compartilhada por algumas instituições, porque a ideia é que isso justamente se alastrasse. Então foi compartilhada pelo Prêmio Pipa, pela Arte Rio, e aí eles tiveram mais de 400 inscritos. Então 400 pessoas receberam essa videocarta e eles tiveram mais de 400 videocartas. Então essa troca ela começou a acontecer, né? A Ana disse que ela está trocando videocarta com algumas pessoas até hoje. Isso funciona também como uma espécie de digestão desse momento, né? Para todo mundo que está participando, tanto para os performers quanto para as pessoas que estão ali também recebendo e enviando cartas. Além de ter essa possibilidade de digestão desse momento, né, ele também traz uma questão lúdica, né, da troca de cartas, também tem essa relação com a câmera. E o legal é que é uma relação com a câmera íntima, profunda, porque a gente tem utilizado muito a câmera, né, com um certo verniz ali social, em que as pessoas mostram as suas produções ali, mas você não tem realmente, né, esse contato íntimo, profundo de troca entre as pessoas. E eles conseguiram criar, né, esse dispositivo que possibilita isso. A Ana diz que isso é uma espécie de mensagem na garrafa. Você coloca a mensagem ali e não sabe em quem vai chegar. Isso também é uma coisa muito interessante do trabalho. Por quê? Nessas performances presenciais, né, de uma certa forma, você tem uma territorialidade limitada aqui na cidade, né? E com esse trabalho, né, acontecendo dessa forma digital, eles tiveram pessoas de todos os estados, de diversos países. Isso foi uma coisa muito interessante. E a Ana traz uma reflexão muito legal, né? Essas noções de proximidade e distanciamento, elas estão muito instáveis nesse momento. Mas que bom que eles conseguiram, né, criar essa proximidade, mesmo que por meio desse mecanismo digital. E eu vou encerrar esse vídeo aqui com essa mensagem na garrafa. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esses artistas muito interessantes todos têm Instagram, e se eu fosse vocês eu iria correndo lá segui-los. Eu deixo aqui o meu beijo, paz e bem.